Êxodo, capítulo 14. Sabe, eu peguei tanto o tema desse ano, irmãos, porque às vezes vem dificuldade para você, irmãos, ou vem só para mim? Vem para você? Vem, Toninho, para você dificuldade? Vem. Então não é só para mim, que bom, não estou sozinha nessa. E às vezes não dá vontade de parar, irmãos? Como é que o pessoal fala? Colocar o pé no freio. Hã? Chutar o balde. É mesmo, chutar o balde. Mas a palavra para nós é avançar e sem parar. Você quer um dia morar com Jesus eternamente? Eu quero. E para isso tem que fazer o quê, irmãos? Avançar. Permanecer. E avançar, não pode parar nem retroceder, muito menos retroceder, é avançar. Então, esse texto está aí com você. 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Podeis assentar. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, Espírito de Deus. Tu és o nosso professor. Venha nos ensinar nesta manhã, porque precisamos do Senhor. Fale em cada coração. Fale aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, ouvir, que possa sair tudo que está atrapalhando, deixando a gente, impedindo de nós ouvirmos. Senhor, queremos ouvir uns ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito, a mente de Cristo, para entender o que vai ser falado. Olhos, abre os nossos olhos para a gente enxergar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Às vezes estamos tão envolvidos aqui com este mundo que só enxergamos as coisas terrenas. Mas abre os nossos olhos para enxergar as coisas espirituais. Além aqui deste mundo, para enxergar as coisas do céu. E queremos um coração, Senhor, que o nosso coração seja aquela terra, mas aquela terra fofinha, própria para receber a semente e que venha frutificar. Nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, domingo de manhã, estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem. Como nós já pregamos, falamos no primeiro dia da campanha, falamos também na passagem do ano, o povo estava... O que tinha à frente do povo, irmãos? A Isa está aqui, Deus abençoe. Glória a Deus, a igreja orou por você. Lembra, no domingo de manhã, depois nós oramos, a moça que caiu e ela... fez cirurgia, Deus abençoou, né? Deus usa, irmãos, Deus nos abençoa e Ele usa pessoas. Deus usou o pastor Israel, liguei para ele, falei, pastor Israel, ela está direto lá na UPA, tem que fazer alguma coisa. E logo entrou em contato com a pessoa responsável da saúde, e assim, prontamente, Deus agiu, e Ele age através do ser humano também, irmãos, né? Glória a Deus. E já foi para a Santa Casa, já fez no domingo à noite, né? Fez a primeira cirurgia. Domingo, irmãos. Já, sabe assim, um resultado, uma resposta rápida. Porque às vezes você vai mandar um WhatsApp e fica... Ai, meu Deus, não dá um nervoso na gente quando fica esse negócio assim, ó. E não dá o nervoso? Mas nem estava assim, irmãos, era ligação direta,
Deus, assim, imediatamente colocou as mãos e resolveu. Ela operou e depois, na mesma semana, numa quinta-feira, que o médico não operava de quinta-feira ela operou. E no domingo, né, no sábado, foi isso? Não, na outra semana, casou e já está aí, louvado. Seja Deus. Ô, glória, quantas bênçãos, né, Diego? Vocês têm que ser muito fiel a Deus, porque Deus ama vocês, meninos. Deus ama, glória a Deus, e ela está aqui, louvada seja. Não foi fácil, ainda está numa recuperação, mas a boa mão do Senhor estava e continua sobre a vida deles, né, irmãos? Glória a Deus. Muito bem, o que o povo tinha à frente deles, depois que eles saíram do Egito, aqui nessa situação? O que tinha na frente deles, irmãos? O mar. Como era o nome do mar? Mar Vermelho. Vamos lá, vamos aprender. Quando eu era criança, a gente brincava, os nossos joguinhos era de perguntas da Bíblia. E eu lembro, irmãos, eu era muito criança, não sei se eu tinha 8 anos, eu era bem criança. Isso já faz tempo, né, irmãos? Faz ali, igual mineiro, uns aninhos ali atrás. Aí aquilo gravei. Qual lugar que aonde os cristãos, aonde as pessoas foram chamadas de cristãos pela primeira vez, naqueles que a gente tirava uma carta e era tudo bíblico. Assim era a minha brincadeira. E se eu sei um pouco da palavra de Deus, porque desde criança a gente ia brincando e aprendendo. E Antioquia da Síria, nossa, eu aprendi, irmãos. E outras coisas. Quem que levou, estava tudo escrito lá. Quem levou, que ajudou a levar a cruz de Jesus? Simão Cirineu, e assim por diante. Então, a gente, criança, irmãos, uma dica aí para dar para, não sei se tem na livraria de vocês, para dar para as crianças e netos. Era brincadeira, mas é tudo perguntas da Bíblia, e a gente decora. Uma bênção, irmãos. Pegou a dica aí? Uma bênção. Tem lá? Olha lá, vai providenciar, depois procura lá na papelaria ao Mimo. Não precisa nem em São Paulo, nem em Campinas. Procura para papelaria ao Mimo, que ele vai. Aí me avisa quando chegar, que é bom lá para a gente brincar com as crianças, com meus netos. Que chego lá, a Cat quer brincar. Vamos brincar, vamos brincar. Aí ela tira lá os brinquedos, mas é bom isso daí. Quando eu era criança, não sei se era mais fácil sei que eram nossos brinquedos, era muito bom. Bom, e atrás, voltando aqui para a palavra. Na frente eles tinham o quê, irmãos? Mar Vermelho. E atrás? O exército. E dentro deles? Medo. Ao redor deles, medo. Irmãos, eu não gosto nem de pensar. Se eu tivesse lá, acho que a pressão ia subir, né, irmãos? Ia acelerar o coração, não é, irmãos? Humanamente falando, não tinha saída. Estavam encurralados. Não estava, irmãos? Eles não tinham saída. E não era 1, 2, era muita gente, com criança, com bebê, com animal. Misericórdia. Mas, o que Deus disse? Deus não disse assim, gente, eu errei. Recue, pare, espere um pouco, lamenta, chora, grita. E às vezes é isso que a gente faz, né, irmãos? Só lamentar, só chorar. Mas não foi isso que Deus falou. Grita, gente, esperneiam, ficam descabelados, ficam uma noite sem dormir. Deus falou, avante. Marche, avante, continue. Humanamente falando, irmãos, que coisa de... Como? Para onde eu vou? Lá o mar, aqui o inimigo, aqui dentro, medo. E aonde? Como é que nós vamos? Mas sabe, irmãos, avançar é uma decisão de fé, não de circunstâncias. Você olhando não vê nada. Parece que a seu favor nada, nenhum. Meu Deus, eu não estou, como o pessoal diz assim, uma luz no fim do túnel. E agora, para onde eu vou não tem, estou encurralado. Mas a palavra é marchem, avançar,
avante. Avante mesmo quando não há caminho. Mesmo quando ali não tinha ponte, como eu já falei uma vez, não tinha aquelas balsas. Não tinha nada disso, mas tinha uma ordem de Deus. Às vezes, amados, Deus não abre o caminho antes, Ele abre enquanto você avança. Deu para entender, amados? Ele não abre, porque seria bom, né? Tá bom, isso não é fé, né, irmãos? Estou aqui agora chorando. O mar abre. Legal. Vou enxugar minhas lágrimas, vou me pentear, agora eu vou me arrumar, não vou mais ficar só dormindo na cama, agora eu vou. Mas não foi assim, irmãos. Avançar, mesmo que ainda o caminho não está aberto, mas enquanto eles caminhavam, avançavam, Deus abriu o mar. Isso é fé, é você caminhar, mesmo não vendo o caminho. Deu para entender, amados? Queridos irmãos em Cristo Jesus. Ano de 2026, você não está vendo o caminho aberto, mas é para nós continuarmos avançando. Problema, chorando, como diz aquela canção. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, jamais te esqueci. Ai, irmãos, avante. Mesmo que o caminho não abriu, o mar não abriu, não se fez o caminho, mas continue avante, porque enquanto você avança, Deus vai abrir e vai fazer o mar, o caminho ali para você percorrer. Amém, amados? Glória a Deus. Quem avança por fé, pela fé, vê os milagres no caminho. E existem pessoas, muitos, mas eu peguei alguns de pessoas que avançaram, que nós temos exemplo na Bíblia. Um deles é Moisés, que é o exemplo que nós estamos aqui falando, mesmo diante do impossível, era para avançar. Outra pessoa que avançou foi Abraão. Ele avançou sem saber o destino. Vamos ler Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Glória a Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, que não tinha nem mudado o nome, porque foi logo no início, bem no início. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha que promessa que Abrão tinha, né, irmãos? Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Até o 4. Partiu o primeiro versículo, Deus dizendo: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas peraí, Senhor, o Senhor vai me mostrar? Onde está o mapa? Aonde que está? Me mostra aqui. Eu quero algo palpável, não só conversa. Eu quero enxergar, eu quero ver. Isso não é fé. Ele partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Apesar que naquela época vivia-se muito tempo. Acho que ele viveu 100 e poucos anos. Não lembro. Não sei se foi o filho dele que viveu 137 anos. Não lembro agora exato. Viveu 100 e poucos anos. Vivia-se bastante. Mas já não era tão jovenzinho assim. Isso quer dizer, gente, criança deve ter fé e confiar no Senhor, adolescente e junior, jovens, homens e mulheres e gente idosas também, continuar confiando no Senhor. Porque Ele não muda.
Ele é Deus das crianças, juniores, dos adolescentes, dos homens, das mulheres, dos idosos e de todos. Ele é o teu Deus? Ele é o meu Deus. Como disse Josué, ele proferiu isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai sempre falando isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez não são todos da sua casa que servem ao Senhor, mas continua falando isso, crendo, tendo fé. Então, Abraão recebeu a ordem, não tinha para onde que eu vou? Sair do conforto, do comodismo e ir para um lugar... Irmãos, tinha que andar, armar a tenda, desarmar a tenda e vai. Não é melhor ficar lá no conforto? Não é melhor ficar lá no comodismo, na zona de conforto, onde ele estava? Mas ele foi para um lugar, mas ele obedeceu. Fé. A pessoa obedecer, ele obedeceu a Deus. Abraão. Agora temos outro. Abraão saiu da sua terra, sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa do Senhor. Avançar é um ato de fé, irmão. Mesmo você não vendo o resultado. Se ver o resultado não é fé. Não vendo, mas você avança. Isso é ato de fé. Amém, irmãos? Você tem fé? Quer que a tua fé seja acrescentada? Eu quero também que a minha fé seja acrescentada. Outro, só peguei alguns, mas outro. Josué 1, do 2 ao 3. Ele avançou após a perda do líder dele. Diz assim o versículo 2. Moisés, o meu servo, Deus falando para Josué, o meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E agora o versículo 3, para encerrar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus é Deus de aliança, Deus cumpre promessa. Na palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele fala, ele cumpre. Ele prometeu para Moisés, Moisés já estava morto. Ai, Moisés morreu, e agora? As promessas caducaram? Não, assim como eu prometi com Moisés, a promessa, eu estou aí com você, vocês vão herdar a terra prometida. Josué estava agora numa dificuldade, a morte do seu líder. Aquele, irmãos, que saiu, que foi lá se encontrar com Faraó, lembra da história? Que cada vez que eu leio essa história, eu falei, meu Deus, que homem, coração duro, Faraó, o rei. Mas a Bíblia diz assim, Deus endurecia o coração de Faraó. Por quê? Para que o nome deles fosse ainda mais glorificado. Tem coisas que, às vezes, a resposta está até demorando um pouquinho. Quero te dizer que Deus está no controle, irmãos. Demorou para o povo sair lá. Não podia ser na primeira praga o povo já sair? 10 pragas. Cada vez, Deus endurecia o coração de Faraó. Não, tá bom, agora vai, Moisés, sai da minha presença, vocês podem ir, como vocês querem, adorar o Deus de vocês, eu vou liberar o povo. Aí a praga cessava, coração de pedra, endurecia o coração de pedra. Não vou mandar, que nada, não vou mandar ninguém sair daqui. Aí vinha outra praga, até a última, que foi a morte dos primogênitos. Aí houve choro para tudo quanto é lugar. Toda a terra deles estava, menos a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Deus. Ai, irmãos, que coisa linda. Aquele que é fiel ao Senhor tem proteção. Aquele que é fiel ao Senhor tem proteção, irmãos. Acorda. Cada vez que a gente abrir a boca e fala amém, glória a Deus, você está glorificando a Deus, mais bênção vem sobre a tua vida. Quando a gente fica com boca fechada, a bênção esbarra na gente e vai no outro.
Você diz amém, assim seja, glória a Deus, eu concordo, eu creio. É isso, quer receber a bênção? Abra os seus lábios e glorifique o nome do Senhor. Glorifique, quanto mais você glorifica, mais o Senhor te abençoa. Mais a tua vida se enche do poder de Deus. Então, amados, esse Moisés que tirou aquele povo, estava lá na frente do Mar Vermelho, todo aquele, lá no deserto, o povo murmurava, falava tudo que Moisés passou. Então, Josué era um grande colaborador, mas ele estava ali na sombra de Moisés. Agora, ter a responsabilidade. E agora, vou parar. Porque aquele Moisés, era ele que ia levar a terra prometida. O que é? Deus errou? Deus falhou? O que está acontecendo? Então eu vou parar, não vou mais continuar. Não, Josué, ele continuou. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué para seguir em frente e conquistar a promessa. A obra de Deus sempre continua, amado querido irmão. Morreu Moisés, mas a obra do Senhor continuava, porque o objetivo de Deus era levar aquele povo até a terra prometida. Não está mais Moisés, agora Josué, Deus ia abençoar Josué, e Josué ia levar aquele povo até a terra prometida. Você acredita assim? Então, mesmo diante de dificuldade, nós não podemos parar, temos que avançar. Aí teve uma outra pessoa que continuou. Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias 6, 3. Glória a Deus. Neemias 6, 3. Glória a Deus. Enviei-lhes mensageiros a dizer, porque ele estava reconstruindo o muro, e as pessoas viram, não queriam que ele reconstruísse, então mandaram várias mensagens para ele, e uma delas mandou a mensagem, aí o Neemias falou assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amados, Neemias, ele avançou apesar da oposição, ele teve oposição, ele ali construindo, já não era fácil a construção, a reconstrução do muro, mas teve oposição, várias pessoas vieram, mandaram recado, falaram, vem cá, desce aí, vem aqui, o outro é para ir no templo, é para ir, uma porção de coisas, você sabe lá a história de Neemias, ele mandou falar, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Mesmo Neemias sendo ameaçado, sendo ridicularizado, Neemias ele continuou avançando na reconstrução do muro. Talvez alguém pode dizer, mas por que faz isso? Domingo de manhã é dia de dormir mais cedo, por que dormir até mais tarde, por que vai cedo para a igreja? Nossa, domingo é o único dia que você tem de folga. Coitadinho, cuida de você, você não tem dó de você. Falaram assim para Jesus, um dos discípulos, ô mestre, que negócio é esse você morrer? Não, tenha dó aí de você. Para trás de mim, Satanás. Então tem pessoas que às vezes dizem, o único dia você trabalha a semana toda, você não tem dó de você, não? Fica aí, para que ir para cá, para que ir para a igreja? Descansa. Você já ouviu isso, irmãos? Tem dó de mim? Mas às vezes, quem não era, antes de servir a Jesus, às vezes ficava nas noitadas, ficava a noite toda. Eu nunca fui disso, mas tem gente que vai para balada, para essas coisas. Na nossa época não era balada, o que era? Discoteca? Bailinho. Ficava a noite toda, e não sentia cansaço. E na época do carnaval, que pulava os 3 dias? Aí não tinha dó dela mesma, né? Agora, vir
para dedicar um tempo ao Senhor, dizer, eu estou aqui, Senhor, oferecendo o meu tempo ao Senhor, aí é para ter dó da gente. Então, amados, queridos, talvez você ouve muita coisa, cuidado, tenha dó, não faz tanto, para quê? Não, esse ano põe pisa no freio, não vai pegar mais coisa, não vai pegar cargo nenhum, não vai não sei o quê, não vai ajudar. Mesmo, mas no fundo é o inimigo usando pessoas para atrapalhar, porque quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós somos grandemente abençoados. O melhor patrão é o Senhor Jesus. Somos abençoados. Deus te deu talentos, é para você aplicar na obra de Deus, para que o nome dele seja glorificado e você ajudar as outras pessoas, meu irmão. Ajudar as outras pessoas. Então, mesmo você ouvindo, Neemias, ele teve oposição para não avançar a obra. Ele foi até ameaçado, mas mesmo assim, ele avançou. E você sabe que acho que foram 52 dias, vocês me ajudam aí, que terminou, foi a reconstrução do muro? Foi 52, 53 dias, uma coisa assim. 52 dias. 52 dias. Mas, vamos lá. Com o trabalho, com a espada e cuidando, porque tinha inimigo. Amados, não vai pensar que em 2026 você não vai ter inimigo. O inimigo de nossas almas, que ele usa a pessoa para te fazer você parar, o inimigo de nossas almas, ele não tira férias. Em 2026, lamento te dizer, ele não pegou férias. Nem de 10 dias, nem férias coletivas, nada. Ele continua ativo aí, querendo ver quem ele possa tragar. Mas nós vamos, em nome de Jesus, com a ajuda do Senhor, o Senhor indo na nossa frente, ele que abre caminho, mas a gente nós vamos avançar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra a boca e diga amém. Senão, não abre a boca, o inimigo dá uma rasteira e fala, ele não deu amém mesmo, então eu vou pegá-lo. Não, amém. Eu vou avançar em nome de Jesus. Outro personagem. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo, ele avançou apesar dos sofrimentos. E teve sofrimento, Paulo. Irmãos, Paulo falando, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. E o 14. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, ele estava esquecendo das coisas que ficaram. Literalmente, Paulo viveu isso que ele escreveu. Ele teve prisões, perseguições, naufrágio, tanta coisa que Paulo passou. Fizeram, até colocaram no cesto e desceram ele. Tudo que Paulo passou, mas mesmo assim, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, ele não retrocedeu, ele não parou, mas ele avançou. Por isso ele diz, eu vou esquecer, tem gente que fica só vendo os problemas, dificuldades, eu vou esquecer do passado, eu vou esquecer das lutas, eu vou esquecer das tribulações, e eu vou continuar seguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, não reconheceram, não me ajudaram, não disseram muito obrigado. Esqueça tudo isso, avante, eu estou servindo a Jesus, e para o prêmio, com alvo em Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Deus não nos chamou para parar, mas para avançar. Independente dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas. Tem luta em casa?
Olhe para Jesus. Senhor, quero esquecer. Ai, às vezes a pessoa fica, né? Ai, a minha vida. Eu nasci, eu já tive problema. Eu não fui bem amada lá com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Aí não sei o quê. Aí cresci. Aí já foi uma vida de luta. Aí casei. Aí não tive sorte do casamento. Fica só pensando, esquece as coisas do passado. Você hoje tem Jesus Cristo que te ajuda, é o teu Salvador, o teu ajudador. Vai em frente, vai em frente. Deus não nos chamou para parar, mas para avançar, querido irmão. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Quem está lendo a Bíblia? Quem está lendo? Glória a Deus. E eu te digo, avança. Avança. Eu estou assim, lendo o Velho Testamento. Esse ano estou fazendo isso, um propósito, comigo mesmo. Senhor, me ajude. O Velho Testamento. Aí eu estava lendo Provérbios, mas o Provérbios eu estou meio... Não consegui ler como eu queria. E o Novo Testamento. Aí o Novo Testamento eu estou em Marcos. Li já todo Mateus, agora estou em Marcos. Aí quando eu fui olhar o Velho... Eu já estava meio atrasada. Falei, nossa, como a gente se atrasa rápido. Mas que eu quero estar em dia no velho, mas eu quero adiantar, já ir adiantando o novo. Então, amados queridos, eu te desafio e te incentivo nesta manhã. Não pare de ler a Bíblia, continue. Deus não nos chamou para parar. Como é que está a tua vida? Tira os teus olhos da tristeza, do sofrimento. Vai em frente. Deus nos chamou para avançar e não para parar. Amém, irmãos? Fala para a pessoa do seu lado. Deus te chamou para avançar. Diz isso. Deus te chamou para avançar, hein? Deus te chamou para avançar. Aleluia. Avançar, como nós já falamos, é um ato de fé, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Por que nós não podemos parar? Porque Deus promete a força renovada, Deus promete a colheita no tempo certo, Deus promete vitória em meio às lutas, Deus promete as portas abertas e Deus tem uma recompensa eterna. Teu foco em Jesus. Se você olhar para cá, olhar para lá, vai dar uma balançada. Teu foco em Jesus e aí você vai em frente, em nome de Jesus. Amém, amados? Diga comigo, eu vou avançar. Eu não vou parar, porque Deus é comigo e Ele é que me ajuda. E vai me ajudar todo este ano de 2026. Amém. E a palavra de Deus diz em Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que coisa linda. Corramos com perseverança. Ai, irmãos, eu quero. Até aqui o Senhor tem me ajudado. É uma coisa que eu digo, Senhor, me sustenta. Eu quero ser sustentada até o final da minha vida. Não sei quanto tempo vou viver. Glória a Deus que já está chegando os 70 anos, está aí. Senhor, dia 31, me dê anos de vida. Para me dizer, agora eu tenho 70, não sou igual a minha mãe, já estou com 70. Não, para mim 70 é no dia 31. Agora já vai ficando mais velha antes? Não, deixa chegar o dia 31. Mas eu digo, Senhor, eu quero ser sustentada pelo Senhor. Eu quero amar Jesus acima de qualquer coisa até o final da minha vida. Sabe, irmãos, eu digo para Jesus, Jesus, eu não quero nada que ocupe o primeiro lugar. É Jesus, porque quem morreu por mim não foi nem família, foi Jesus que morreu por mim. Ai, eu digo lá em casa, eu digo para minha família, eu amo vocês, e eles já sabem, mas eu amo primeiro Jesus. Foi Ele que morreu por mim, Ele que me dá força, Ele que me sustenta, Ele que me ajuda. É lindo amar esse Jesus e servir esse Jesus. Você também acha assim, irmãos? Ai, como é bom. Então a gente vem na casa de Deus com prazer. Não é uma obrigação, não é cansativo. Cada vez que você vem assim, na marra, pode examinar a tua vida. Tua vida
está faltando alguma coisa. Senhor, põe amor aqui no meu coração pelo Senhor. É a primeira coisa, irmãos. Vem se vem para a igreja, não veja a hora de terminar o culto. Ai, como está ruim. Ai, meu Deus, por que eu cheguei? Ai, que sono. Ai, que não sei o quê. Pode expulsar, que isso aí não é de Deus. Agora, quando a gente vem com alegria, se você já vem de casa cheio do poder de Deus, chegando aqui, você vai até incendiar quem está aí do seu lado. Vai até incendiar, porque você já vem cheio do poder de Deus. Agora fica, às vezes, 1 semana, 2 semanas, às vezes quase um mês, vazio, seco, igual aquela terra esturricada, assim, que... Agora não, porque está bastante chuva. Mas lembra, é época de sem chuva, que fica assim, que você... Rachado, tudo rachado. Às vezes a gente vem assim, irmãos, em 1 hora e meia, até pegar fogo, não acontece isso na churrasqueira? Os nossos homens, tem mulher boa também para churrasco, mas os homens, para fazer, né, acender o fogo lá. O pastor brinca comigo, eu não vou fazer. Você vai, como é que eu digo para ele? Vai fazer o fogo. Acho que eu vou fazer o fogo. Eu não sei fazer fogo, eu vou acender. Eu falei, daí eu digo assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, amados, queridos, às vezes até pegar demora. Então, quando você vem cheio do poder de Deus, tudo é lindo, maravilhoso, como diz a Maria Augusta, e aí você até incendeia quem está aí do seu lado. Avante sem parar. Deus não nos chamou para parar. Vamos ficar em pé, queridos. Amados em Cristo Jesus. Já faz alguns aninhos que eu sirvo a Jesus. Como diz aquele cântico, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Eu não lembro bem dessa música, mas é assim, desse cântico, desse louvor. A melhor coisa é servir a Jesus. Amados queridos, eu quero te ver lá no céu. Eu quero morar com você eternamente no céu. Para isso, fique firme, avançando e sem parar. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Nós te damos graças, bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos entende. Quantas vezes estamos até meio querendo parar, mas o Senhor nos anima, nos fortalece, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã. E estamos aqui, Senhor, sendo renovados pelo Senhor, porque o Senhor não nos chamou para parar, mas o Senhor nos chamou para irmos em frente, avançar e não parar. Eu quero te louvar, Senhor, e eu quero pedir uma bênção especial em favor de cada pessoa que aqui está. Senhor, nós não vamos chamar aqui na frente, mas eu quero que o teu Santo Espírito esteja visitando cada pessoa aí no banco, nas cadeiras, no lugar deles. Visita essas pessoas, visita de uma maneira especial. Visita de uma maneira especial, abençoa-os, Senhor, visita de uma maneira especial, visita estas pessoas, queremos avançar, ajude-os, abençoa-os, Pai, abençoa cada irmão. Se tiver alguém que já começou o ano já desanimado, em nome de Jesus, eu clamo e peço pela tua bênção, um renovo, e eu peço a tua bênção, que eles continuem firme, avançando, aleluia, e abençoe cada família aqui representado, em nome de Jesus, aleluia. Ai, irmãos, avançar, avante, irmãos, não pare. Deus não te chamou para parar, mas para avançar.
Aleluia. E que Deus te abençoe, que você possa incendiar, espiritualmente falando, a tua família. Se eles veem que você está animado, servindo ao Senhor, eles também vão querer. Quando Daniel estava lá na Babilônia, país estranho, ninguém servia ao Senhor, todos eram idólatras. Mas quando ele foi jogado na cova dos leões, o rei amava Daniel, não tinha, ele queria livrar, mas como Daniel, mas não tinha condições, porque ele já tinha assinado esse decreto. E quem orasse era para jogar. E Daniel continuou, ele não parou. Mesmo sendo ameaçado, ele continuou servindo ao seu Deus. E aí o rei ficou tão angustiado que ele perdeu o sono. E no outro dia, cedo que ele foi lá, o que ele disse? Daniel, porventura, o Deus a quem tu continuamente serve, te livrou aí da cova dos leões? Daí veio uma resposta lá de dentro. Rei, vive a tua alma, o meu Deus, aquele, olha irmãos, que coisa, ele estava vivo, como diz o pessoal, vivinho da Silva, estava vivo. Teve uma vez já ouvi falar, quando o cristão é muito carnal, se Daniel fosse carnal, os leões iam sentir cheiro de carne, ia comer. Mas como Daniel era espiritual, eles não sentiram nem o cheiro de carne. Nem quiseram Daniel. Daniel só ficou ali, quem sabe, né? Já pensou, irmãos, com aquela... como é o nome daquele negócio do... Juba. Lá do leão, ele acho que deitou... Ó, que travesseiro. Que travesseiro a noite toda para Daniel. Dormindo lá. E deve ser macio aquilo lá, né, irmãos? Fofinho, né? Melhor do que a pedra lá de Jacó, não é? Bem melhor. Deitadinho lá. Com certeza não teve insônia. Mas o que aconteceu? Por Daniel servir ao Senhor, o rei viu a diferença e viu que o Deus de Daniel era Deus poderoso. Aleluia! Criador dos céus e da terra é aquele que fecha a boca dos leões. Continue firme, sem parar, avançando, porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões é aquele que fecha a boca dos leões aí que estão querendo também te devorar. Aleluia!